As mães de jacaré são das criaturas mais violentas e agressivas do planeta. Quanto mais vulneráveis seus filhotes, mais esses lagartos gigantes e blindados se tornam agressivos contra qualquer coisa que se aproxime do ninho. E para ser sincero, ninguém realmente tenta isso quando ela está por perto. Afinal, ela é o jacaré. Onde quer que esteja, ela é dona do lugar. Na Flórida, uma gravação surgiu há cerca de um ano com uma história bem diferente. Como você pode ver, o lago está cheio de vida. Filhotes recém-nascidos estão espalhados, alguns cambaleando na água rasa, outros na margem lamacenta, enquanto a colossal mãe se move como um tanque, caçando para alimentar a si e sua ninhada protegida. De repente, um grito vindo da margem faz sua atenção voltar. A poucos metros, uma ave imponente permanece imóvel e indiferente. Seu longo e brutal bico já está enterrado profundamente na garganta de um filhote. Ela não entra em pânico nem recua. Ela fica ali com uma frieza certeira, totalmente ciente de que a mãe furiosa não pode alcançá-la. E como se vê, ela realmente não pode. A ave nojenta engole o filhote de jacaré vivo pela sua garganta longa e horrível. Um dos descendentes vivos mais próximos dos dinossauros, essa criatura esconde um monstro sob sua estrutura magra e elegante. Armada com um bico em forma de lança que ataca mais rápido do que o olho nu pode acompanhar, além da fome de um demônio e o temperamento de pura violência, essa predadora de topo não é apenas uma ave, é uma execução ambulante. Conheça a morte alada, a garça azul grande. Ardea herodias, mais conhecida como a garça azul grande, é a maior garça encontrada na América do Norte e a terceira maior espécie viva do planeta, superada apenas pela garça Golias e pela garça de barriga branca. Dominando áreas úmidas do Alasca e sul do Canadá no verão, ela migra para o sul no inverno, passando por Flórida, México, Caribe e chegando às Ilhas Galápagos, Colômbia e Venezuela, na América do Sul, migrando parcialmente conforme presas e condições de sobrevivência. Sendo descendentes diretos dos terópodes e do T-Rex, essas aves pré-históricas são consideradas dinossauros dos dias atuais, e suas formas mais desenvolvidas e reconhecíveis datam da era Cenozoica, há cerca de 25 milhões de anos. Apesar do nome, essas aves peculiares não apresentam uma cor azul real em seus corpos. A plumagem delas varia entre tons de cinza ardósia e ferrugem, que sob a luz cria uma ilusão de azul acinzentado frio, ficando mais intensa e pronunciada à medida que a garça amadurece e envelhece. No auge, esses predadores imponentes podem atingir cerca de 1,37 m de comprimento, com envergadura chegando a impressionantes 3,5 metros, enquanto normalmente ficam entre 90 centímetros e 1,5 m de altura. Apesar dessas dimensões imponentes, essas aves predadoras elegantes possuem uma estrutura surpreendentemente estreita, devido aos seus corpos ocos e leves, pesando apenas de 1,8 kg a 3,6 kg. Essa estrutura leve e letal não só permite que alcancem velocidades de voo de até 56 km por hora, mas também sustenta seu estilo de caça característico, que é ficar quase imóvel por até 90% do dia enquanto espreitam suas presas. Sejam pequenos, alevinos ágeis, ou indivíduos adultos de grande porte pesando até 900 gramas, essas aves predadoras consomem dezenas de espécies de peixes em todo o seu habitat. Além disso, anfíbios como sapos, rãs, salamandras e rãs-touro, até répteis como cobras, lagartos e pequenas tartarugas, incluindo cobras d'água que chegam a medir até 1 metro, além de enxames de lagostins, camarões, caranguejos, libélulas, gafanhotos e insetos aquáticos, quase nada que se move está fora do seu cardápio. E não para por aí. De 24% a, às vezes, 40% dessa dieta depende de mamíferos como musaranhos, ratos, toupeiras, esquilos terrestres e até doninhas ou coelhos que pesam quase metade do peso deles próprios. Em ocasiões mais raras, mas não menos violentas, outras aves como pombas, saracuras e mergulhões, além de vários filhotes indefesos.
Esse portador de lança pré-histórico consome quase tudo que consegue alcançar, agarrar e dominar. Essa ave selvagem avistou um esquilo desavisado logo abaixo da pedra em que está em pé. Enrolando o pescoço em S, ela ganha impulso como uma lança e dispara seu grande bico à frente, perfurando o esquilo no peito. O roedor indefeso grita de agonia, mas o ataque não termina aí. Arrastando-o para a margem de um lago próximo, ela sacode violentamente o animal várias vezes para quebrar sua coluna, depois o mergulha na água antes de engoli-lo inteiro, sem piedade. Esse comportamento de mergulhar a presa é visto com frequência em vários encontros com garças e, embora possa parecer aleatório, não é. Quando a garça empurra a presa para a água, isso costuma ter dois objetivos principais. Primeiro, sufoca a presa que ainda pode se debater em seu grande bico. Além disso, como essas aves letais caçam presas maiores do que suas gargantas permitiriam, a água amolece e lubrifica o corpo, facilitando que deslize em um gole brutal. Esta garça fêmea está perseguindo um tuco-tuco escondido em sua toca há bastante tempo e, após várias tentativas fracassadas, ela finalmente o arrancou do buraco. Mas, ao conseguir, seu tamanho menor que o de uma garça média mostrou que engolir a presa inteira seria um desafio. Então, a astuta e selvagem ave carregou o tuco-tuco por cerca de 45 metros até a margem de um lago próximo, mergulhou-o na água para amolecê-lo e, em seguida, engoliu-o. Enquanto isso, esse sujeito desagradável capturou uma pomba do bando após tentar conter o bater frenético de asas e os movimentos da ave. O grande predador afundou a pomba na água até que ela parasse de lutar. Quase 20 minutos depois, ele conseguiu engolir a ave sem vida goela abaixo. Curiosamente, enquanto a parte mais técnica e difícil para qualquer predador seria a caça ou a perseguição, para a garça azul grande é o ato de engolir. Em média, todo o processo, desde posicionar a presa de cabeça para baixo até finalmente forçá-la para dentro, pode levar até 30 minutos de esforço focado e brutal. Nesse período, a traqueia deles, logo sob a língua como em outras aves, garante fluxo contínuo de oxigênio, evitando sufocamento, embora isso possa ocorrer se a presa for grande demais. Como a presa é engolida inteira, às vezes ainda está viva enquanto passa pela garganta. Quando isso acontece, as coisas podem ficar estranhas de formas inesperadas. Neste vídeo, uma garça azul grande captura uma enorme cobra d'água de um pântano e imediatamente começa a engoli-la. Mas, quando o réptil parece prestes a sumir em sua garganta, a imponente ave começa a lutar, pegando água com o bico e forçando a goela abaixo, aparentemente tentando aliviar o que está preso ali. Acontece que a cobra ainda estava viva e mordendo ativamente de dentro da garganta da ave. A luta ficou tão intensa que o predador implacável foi forçado a regurgitar todo o réptil de volta para fora. Mas mesmo assim ela não desiste. A garça reposiciona a cobra e a engole novamente, desta vez conseguindo forçá-la de volta para o estômago. Embora não fique claro pelas imagens, a cobra provavelmente não era venenosa, porque se fosse, o desfecho teria sido bem diferente para a ave. Apesar da selvageria e crueldade, as garças azuis grandes ainda não são intocáveis. Além de seus ovos e filhotes serem alvo de predadores de ninhos, como corvos, gaviões, ursos e guaxinins, as garças azuis adultas também enfrentam forte competição de predadores como águias carecas, águias reais e jacurutus. Raramente, predadores terrestres como linces já foram vistos matando uma garça azul grande em combate. Nenhum desses confrontos é fácil para ambos os lados. Grandes garças azuis usam bicos afiados para atacar e perfurar oponentes, e confrontos costumam terminar com ambos gravemente feridos ou mortos. Essa ferocidade também se mostra com os humanos. Uma grande garça azul pode ferir fatalmente quem considerar ameaça ou causar danos graves e incapacitantes. Talvez este homem estivesse pescando quando uma grande garça azul ficou presa em sua linha. Ele se aproximou e, após algum esforço, libertou a ave. Mas então ele cometeu um erro crítico ao tentar levantá-la para mostrar para a câmera. Foi aí que a ave ficou agressiva.
Primeiro, ela atacou a cabeça dele com as garras, e como não funcionou, lançou seu bico em forma de lança no rosto dele, mas atingiu o chapéu. O homem deixou o predador em paz e, felizmente, a estocada causou só um arranhão. Se tivesse atingido um pouco mais abaixo, poderia ter arrancado um olho. Além desses encontros diretos, essas aves também costumam atacar objetos humanos em seus territórios, como cercas ou câmeras, para afirmar dominância ou por curiosidade. Os humanos, é claro, por outro lado, também não têm sido nada benignos com as garças. No final do século XIX e início do XX, garças azuis grandes foram caçadas por suas penas, usadas para enfeitar chapéus femininos. Essas penas eram tão luxuosas que, em certo momento, custavam mais que o ouro. O lado sombrio da indústria de plumagem matou milhões de garças anualmente, levando as populações ao limite e iniciando o movimento de conservação. Por fim, várias legislações de proteção foram criadas, incluindo a Lei do Tratado de Aves Migratórias dos Estados Unidos de 1918, que tornou ilegal caçá-las. Após quase um século de proteção, o número de garças azuis grandes se recuperou bem. Atualmente estão na categoria de pouco preocupante da lista vermelha da IUCN, com cerca de 5 milhões de aves no mundo. Todos os anos, do final do inverno ao início do verão, essa enorme população em seus habitats retorna ou cria suas colônias de nidificação, conhecidas como garçais ou colônias de garças, que podem conter até 500 ninhos cada. Esses locais de reprodução são feitos em terrenos difíceis, protegidos da maioria dos mamíferos, inclusive humanos, e próximos a áreas ricas em alimentos. Aqui, a temporada inicia com os machos tentando impressionar uma fêmea. Isso envolve uma série de exibições aéreas e danças dramáticas, esticando seus pescoços gigantes, eriçando as penas da crista e do peito e, por fim, oferecendo material de nidificação para a fêmea que pode aceitar ou rejeitar. Se ela aceitar, ambos trocam o graveto ou objeto trazido pelo macho, entrelaçando rapidamente os bicos, no chamado beijo da garça. O ritual termina com a fêmea indo ao ninho do macho, onde, após o acasalamento, põe de 3 a 6 ovos azul claros. Ambos os pais se revezam na incubação por cerca de 27 dias, e então os filhotes nascem um após o outro ao longo de vários dias. Esses filhotes são muito vulneráveis e são ferozmente protegidos, e alimentam dos pais até voarem, com cerca de 55 a 80 dias, atingindo a maturidade reprodutiva por volta dos 22 meses. Em seu habitat preferido, essas aves enormes podem viver de 15 a 20 anos, e em alguns casos, até chegar aos 25 anos de idade. E só para constar, a maior parte desse tempo é passada em pé, absolutamente imóvel, apenas olhando para a presa. Que estilo de vida emocionante, hein? Bem, falando em ficar parado, o que esse cara está fazendo olhando para a antena parabólica gigante? Fala sério! Não era bem isso que eu quis dizer com pegar uma presa, sabe? Tirando as brincadeiras, isso se chama tomar sol. A garça abre as asas ao sol para se aquecer ou espantar insetos ocultos nas penas. É parecido com a famosa pose de uma perna só, que elas usam para conservar calor ao recolher uma perna sob as penas, ou apenas para descansar. Enfim, o que você acha dessa peculiar estátua letal de penas, tipo um morto-vivo ambulante? Deixe sua opinião na seção de comentários aqui embaixo e, como sempre, te vejo no próximo vídeo.